Fala pessoal, como vão? Agora de volta com um review comparativo de dois fones True Wireless, o One My Buds IP010X e o Alien Secrets IP010E. Colocando os dois lado a lado, a gente vê que os acessórios são o padrão do que já costumo vir em fones dessa faixa. Manual de instruções, dois pares de borrachas sobressalentes, sendo que no One My Buds veio um par a mais de espuma, mas isso foi brinde do vendedor. E os cabos de carregamento, que no caso do Anomoi é um micro USB, padrão antigo, e no Alien Secrets é um padrão USB tipo C. De diferente temos também o formato e o tamanho das cases, sendo o do Alien Secrets totalmente quadrada, com acabamento fosco, e a do Anomoi Buds com a tampa translúcida e consideravelmente maior no formato mais oval. O que não é à toa, já que tem bateria com mais do dobro da capacidade, com 1000 mAh, e segundo a fabricante com autonomia de 5 horas numa única carga, e mais 50 horas com a case, enquanto o Alien Secrets tem apenas 400 mAh, e segundo informações da fabricante, pode chegar até 7 horas de uso por carga e mais 24 com a case. As diferenças físicas estão basicamente na cor e na parte externa, com o botão do Alien Secrets sendo mais uniforme e discreto, com leve depressão e mais área de contato, enquanto o do Anomoi Buds é mais aparente em formato de círculo. Fazendo teste na mão não parece tanta coisa, mas com ele no ouvido é uma pressão considerável e pode sim incomodar bastante durante o uso das funções. No ouvido os dois são confortáveis, porém eu não consegui um encaixe legal por conta tanto das borrachas fornecidas, que para mim são pequenas, quanto por conta do próprio formato dos fones, que não são super anatômicos. E como os dois são praticamente idênticos, a observação vale para ambos. Quanto aos controles, ambos têm as mesmas funções: play e pause, avançar e retroceder faixas, e também chamar o assistente de voz, sendo necessário o celular, o smartphone, para alterar o volume da música caso necessário. Ambos possuem Bluetooth 5.0, porém falando de codecs, apenas o Alien Secrets possui compatibilidade com o aptX, além do USB-C e AC, o que em teoria possibilitaria uma melhor qualidade sonora de transmissão, enquanto o Anomoi Buds fica restrito ao USB-C e ao AAC. Agora referente à bateria, houveram surpresas. Utilizando os dois fones com volume em 70%, os resultados foram os seguintes. O Alien Secrets rendeu 4 horas e 15 minutos de música, enquanto o Anomoi Buds 6 horas e 15, ou 6 e 17 para ser mais preciso. Ou seja, basicamente o contrário do que foi informado pelos fabricantes, com um fone que deveria durar 5 horas, rendendo mais de 6, e o que supostamente chegaria a 7, atingindo pouco mais de 4 horas de reprodução. O que sinceramente não tá ruim também, já que é muito difícil alguém passar mais de 4 horas seguidas utilizando o fone, ainda mais em altos volumes. Daí a gente tem outra curiosidade, coisa que eu nunca vi ninguém comentando para falar a verdade, né? Nesses fones que utilizam conexão tipo escravo e master, um dos lados tende a descarregar mais rápido que o outro. Isso é normal. Acredito eu, devido ao fato de, além de receber a conexão do aparelho, ainda precisa transmitir para o outro fone. Frisando, claro, que isso é uma hipótese minha, tá? Nunca vi ninguém comentando sobre e nem cheguei a pesquisar a fundo o assunto. Isso foi bem perceptível com o Alien Secrets, que depois de descarregar após as 4 horas de uso, o lado direito ainda rendeu quase 2 horas funcionando sozinho, chegando a 6 horas no total. Já o Anomoi Buds, a diferença foi virtualmente inexistente, com o fone do lado direito rendendo apenas mais 15 minutos de reprodução. Se você está numa situação que precisa usar apenas um dos lados de cada vez, como no trabalho ou ouvindo algo que não exija o estéreo, como um podcast ou um audiolivro, por exemplo, a carga dos dois somados rende tranquilamente o expediente inteiro, sem sequer precisar utilizar as cases. Agora falando de som, ambos os fones são puxados por grave, principalmente o Anomoi Buds, tendo som mais cheio, com agudos bem comedidos, funcionando bem em faixas eletrônicas, rap, hip hop. Se você escuta coisas com mais instrumentação, coisas mais complexas, pode ser que você sinta falta de um pouco de preço nos agudos, diminuindo a percepção de detalhes. Para quem gosta de ouvir músicas em volume mais alto, também pode ser uma boa pedida, já que dificilmente vai ter uma situação de estridência em alguma música, por exemplo. Já o Alien Secrets, apesar de também ser focado em grave, soa muito menos coeso, tanto nas extensões mais baixas quanto nas mais altas, soando ao mesmo tempo apagado nos extremos e oco no meio, ainda tendo um pico bem perceptível em vozes que algumas vezes em algumas faixas chega a incomodar. Talvez ouvindo sem referência, as diferenças não fossem tão gritantes, mas comparando lado a lado, é sim perceptível. Agora falando de conexão e lag.
Para referência, eu sempre testo meus fones em 3 aparelhos. Meu notebook, que é um Dell G7, minha TV, que é uma Samsung NU7400, e meu celular, que é o OnePlus 7 Pro. Eu não tive problema com nenhum dos aparelhos, nem quanto à conexão inicial, ou quanto à estabilidade. Uma vez conectados, sem problema. Questão no lag, tanto no YouTube quanto no Netflix, tudo super tranquilo, com Netflix sendo um pouquinho mais perceptível, mas pouca coisa mesmo. Em jogos, no PC eu consegui jogar sem maiores problemas, tendo um leve atraso, mas passável. Já no celular eu tive um lag de quase meio segundo jogando, o que não é nem de longe normal. Eu desconfio que seja do meu próprio aparelho, porque não é a primeira vez que eu percebo isso, esse lag extremo em jogos. Eu pretendo, com os próximos fones, testar em outro aparelho para ver se ocorre a mesma situação. Mas no geral, os dois performam igual, tendo um bom desempenho, mas sem impressionar, tanto em vídeos quanto em jogos, com exceção de jogos no celular, que é uma situação muito específica que eu vou averiguar mais pra frente. Agora, concluindo, eu comecei o processo de review considerando os dois páreo a páreo, mas sinceramente eu cheguei à conclusão que, mesmo sendo mais velho no mercado, o One My Buds é sim um fone superior no geral, tanto na questão da qualidade sonora, mesmo não tendo o codec aptX, quanto na bateria do fone e da case. O Alien Secrets tem como vantagem a conexão mais moderna, com USB tipo C, a case um pouco menor, a compatibilidade com o codec aptX, que na verdade não os transmitiu numa qualidade melhor de som, e para quem não tem apego à audição, ele atinge volumes consideravelmente mais altos que o One My Buds. Ambos são boas escolhas para quem não quer gastar muito e ter um fone bacana para usar, mas na minha opinião, considerando o preço dos dois idênticos, na faixa de 20, 25 dólares, o One My Buds fica bem na frente. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um review. Caso tenha algum comentário, sugestão, reclamação ou ainda tenha restado alguma dúvida, é só deixar aí embaixo nos comentários. Segue lá no Instagram também, que eu vou postar com antecedência os fones que eu esteja testando no momento, para um próximo review no canal. E é isso, pessoal. Um forte abraço e até a próxima.